Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas você falou de vários termos, por exemplo, Dharma, Karma e a gente tem as definições que de repente não são as verdadeiras, que Karma é você está pagando alguma coisa. O que é karma? Aliás, karma, dharma, reencarnação são as coisas em comum que hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, essas religiões todas que a gente chama de dhármicas, é o que elas têm em comum. São religiões dhármicas. É diferente de religião abraâmica. Religião dhármica são essas que genericamente nasceram na Índia, né? Entendi. As várias formas do hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo, todas nasceram lá. O Dharma, o que seria? Então, o Dharma é a lei verdadeira. Então, quando a gente fala, por exemplo, Sanatana Dharma, como os hindus chamam o hinduísmo, é a verdade. Essa verdade, para o budista, são o corpo de ensinamentos do Buda que te permite vislumbrar essa verdade mais profunda e interna. O Dharma do hindu são duas coisas. É ao mesmo tempo essa verdade última e o seu dever enquanto participante da sociedade. Por isso que as pessoas genericamente diferenciam, né? Principalmente os budistas que não estudam muito nem budismo nem hinduísmo, falam assim: o Dharma de Buda são os ensinamentos que iluminam, o Dharma hindu é só coisa de casta. Porque as pessoas falam que o Dharma no hinduísmo é você cumprir o seu dever de vida. Sim, o hinduísmo hoje, depois a gente fala de casta, mas assim, o hinduísmo hoje ainda está calcado nessa ideia de casta que não é a ideia desses mestres verdadeiros. Mas o que eles querem dizer com cumpre teu Dharma é cumpre bem o papel que você veio desempenhar nessa vida. Encontra teu cerne, o desejo essencial do teu coração e cumpre isso. Porque cumprir o seu pequeno Dharma, cumprir o seu pequeno dever, cumprir aquilo que te traz tesão de viver mesmo, vai te mostrando, vai te encaminhando para essa verdade maior. Fazer da tua vida uma vida coerente, lúcida e ética te direciona para essa verdade macrocósmica. Mas então, o que é Dharma e o que é Karma? Karma é ação, vem da mesma raiz de sânscrito de kr, K-R, assim. Kr é agir. Então, Karma e Kriya são formas de agir. Os indianos entendem profundamente que toda ação gera uma reação. Uma reação e uma ação conseguinte, uma ação e uma reação, uma ação e uma reação. Karma não é que você está pagando. Karma é o eco e a tendência das suas ações. Tipo, você se esconde aqui nessa região de São Paulo, longe de tudo. Para chegar aqui no Morumbi, que eu moro do outro lado. Mora onde? Eu moro na Vila Prudente. Tá. Então, para chegar no Morumbi, você tem o seu caminho. Sim. Uma ponte que você prefere pegar. Exato. Então, o fato de você ter feito um primeiro caminho para chegar na tua casa, quando você se mudou para o Morumbi, e ter gostado desse caminho, gera a consequência de você continuar reproduzindo, às vezes inconscientemente, esse caminho só porque você gostou. Então, o karma é ação que deixa marcas, ação que gera tendência, que gera eco. Então, existe karma bom e karma ruim. Quando a gente fala de reencarnação, a gente diz que o que você está vivendo é fruto dos seus karmas. Então, karma tem 3 tipos. Tem o karma que você já nasceu com ele. Se você não quer pensar em reencarnação ou transcendência, considera, por exemplo, o lugar que você nasceu, a tua herança genética, a língua que você fala. Tudo isso produz o teu karma. O Vilela não é só o Vilela plenamente livre. Ele é fruto do pai e da mãe dele, dos avós, dos amigos, do lugar que ele nasceu, da língua que ele fala, da cultura que ele tem, da comida que ele comeu, se você foi bem nutrido ou mal nutrido. Então, isso tudo gera um karma que vai te gerar um condicionamento. Existe o karma imediato, é a ação que você está fazendo agora, e existe o seu karma futuro, que vai gerar ações depois. Né? Então, essas 3 formas de karma, Kriyama Karma, Prarabdha Karma e Sanchita Karma. Eu falei tudo fora de ordem, mas enfim, são as 3 formas, se quiser pesquisar aí. Essas 3 formas de ação, elas movem a gente, porque, imagina, não é só o meu karma, não são só minhas ações gerando consequências. Todos os seres estão gerando ação, consequência, ação, consequência, ação, consequência, ação, consequência. E aí, assim, nessa teia de coisas boas e ruins, méritos e deméritos, a gente se prende. Eu faço coisas boas, esperando prazeres, eu vivo coisas ruins. Então, eu estou sempre buscando o agradável, fugindo do desagradável. Esse par de opostos, né? Sukha, dukkha, conforto e desconforto, vai me virando para lá, para cá, virando para lá, para cá. Isso é samsara. Eu estar preso no karma de forma inconsciente. É eu agir de forma inconsciente. A gente medita, pratica e estuda
para sair desse modo inconsciente de ser. Desse círculo vicioso, de eu só procurar prazer, fugir de dor, buscar prazer, fugir de dor, de ter o si mesmo, de ter o eu, né, o ego, esse pequeno eu meu como o centro do universo. Mas quem que age punindo ou dando esse efeito à sua causa? Você. Então, mas não, a pergunta não há um Deus. No hinduísmo há um Deus, sim. Então, mas é esse Deus? Um Deus ordenador. Não, é você. Porque esse Deus... Mas eu estou interferindo num ambiente à minha volta. E essa minha interferência gera uma reação do ambiente? Você entendeu a pergunta? Ou de você mesmo. Porque, veja, essa noção de separatividade, de eu e o mundo, eu e a natureza, eu e o outro... Não existe no hinduísmo? Na prática não existe, Vilela. É só uma coisa. Porque se você sujar a água que você bebe, né? Que nem o ser humano, que é o único animal que caga na água que toma. Depois se você se encher de verme, não é Deus que te puniu com verme. Entendi. Tava falando agora, Vulene, né? Eu vi um tweet engraçado, a pessoa falou assim: parem de pedir pra parem de culpar São Pedro pelo calor de São Paulo, ele não desmatou nada. Não foi ele que desmatou a Mata Atlântica, a floresta amazônica e tudo mais. Quer dizer, a gente está colhendo imediatamente o karma. A inteligência dessas tradições todas e, sobretudo, das filosofias indianas de uma forma geral, você vê, não é só o budismo que não tem Deus como ordenador das coisas. O Sankhya, que é a base filosófica comum de todos esses caras, é um nome de uma doutrina filosófica, não fala de Deus. Eles dizem, nós não tratamos do Senhor, de Ishvara. Não há um ordenador cósmico. Eles dão um modelo de filosofia em que consciência e natureza se operam por si mesmas. E a gente vê isso. O universo tem leis naturais, né? Então, a lei da gravidade funcionava muito bem mesmo antes de Newton ter decodificado ela ou explicado ela. Então, as coisas caíam quando você soltava elas. Então, o universo tem leis naturais que o ordena e que o conduz. Então, nossa consciência sempre sabe. No fundo, a gente sempre sabe quando a gente está fazendo uma cagada ou fazendo algo certo. Então, a gente se pune. Isso é todo o lance do inconsciente. Isso é todo o lance da nossa condição moral ou ética. Mas a própria natureza se opera e dá conta de se organizar e de não tolerar desequilíbrios. Então, quando há um desequilíbrio, a natureza se organiza para operá-la de volta. Então, não é que haja alguém te punindo. É você se colocando nessa situação. Cristã, né? Que tem... eu acho tão libertador isso, cara, de dizer assim... Se Deus é todo amor, todo abrangente, se Ele é eterno, você acha mesmo que Ele está preocupado se você transou com não sei quem? Se Ele é o Senhor do cosmos e do universo, Ele primeiro não precisa que você defenda o texto que Ele revelou para alguém. Ele não precisa que você controle a vida de ninguém. Ele não está nem aí com quem você vai transar ou o que você vai beber. Quem é responsável por isso é você. Essa é a grande beleza para mim do yoga, das meditações, de todos esses caminhos. De dizer assim, inferno e paraíso não são... depois. São aqui e agora. Você pode estar no inferno absoluto ou num absoluto paraíso internamente. Que haja uma outra dimensão. Isso é especulação metafísica. Mas inferno e paraíso são estados da mente, são estados da consciência nos quais nós nos colocamos. E uma boa saída para o inferno é começar a perceber que o mundo é maior do que o seu próprio umbigo. É considerar que a dor do outro, a felicidade do outro também interfere em você. É ser responsável. Não está fora disso daí. Mas o hinduísmo acredita em natureza, ser humano, tudo está interligado. Sim. Embora você vê, né, as pessoas vão vir para mim aqui, nossa, mas o hinduísmo tem, na Índia tem um monte de sujeira, tem templo dos ratos, todo mundo adora falar desse raio desse templo dos ratos. É um templo. Você já viu? Não. Tem um templo lá, eu nunca lembro o nome, é um templinho assim, que tem uns ratos e a galera come junto com os ratos. Eles têm uma relação muito doida, muito bonita também com a natureza, de considerar os animais sagrados, de considerar a natureza sagrada. Toda religião tem as suas contradições, né? E esse é um lugar... Eu tenho uma amiga que é monja lá, ela é a Tilaka. E ela fez um post muito interessante, que ela diz assim, viajar para a Índia, quando você vai a turismo, é maravilhoso, é muito legal. Mas viver na Índia, a não ser que você seja muito rico, é um perrengue. Que ela é monja, ela tem uma mestra, e elas foram visitar uma comunidade lá, um vilarejo, e que ela tinha que ficar explicando pros caras que, tinha um ratão na cozinha passando pra lá e pra cá. E ela dizendo pro cara, mano, tira esse rato daqui, ele traz doença. E o cara falava assim, yes, no problem. Tipo, foda-se. Porque, né, tem noções de higiene complicadas ali e tal. Mas a Índia, de uma forma geral, tem umas noções de ecologia e de
no cerne, né, anterior. Você vê, o budismo, teve um imperador na Índia chamado Ashoka, ele fundou os primeiros hospitais veterinários da história do mundo. Ele fez alguns éditos assim, porque como o budismo fala de cuidar de todos os seres, os animais também são seres, ora essa. Claro. Então, tinha gente nesses hospitais veterinários para ajudar os animais na selva e tal. Que doideira. Sempre foi muito legal, assim, essas noções de participar do mundo de maneira positiva, sabe?